Nós vamos falar hoje, nós começamos essa série que tem como tema a história de Deus ou Deus da história, alcançando uma visão correta sobre Deus. Qual que é a proposta por trás desse tema? A proposta é que a gente consiga de fato entender qual o papel de Deus e qual o nosso, principalmente o nosso papel na história. Porque há uma grande dificuldade quando nós olhamos, principalmente para períodos de crise, e inclusive, recentemente, algumas heresias chegaram ao Brasil exatamente por causa da dificuldade de alguns líderes religiosos de entender qual é a participação humana e qual é a participação de Deus na história. Qualquer desvio e qualquer erro nosso de visão no entendimento de qual o papel de Deus na história, Ele é o autor da história, nós sabemos, mas até que ponto vai essa autoria, aonde você pode perceber a ação de Deus, isso é fundamental para que eu tenha uma prática correta da minha vida cristã. E fundamental para que eu não caia em enganos e em mentiras que são trazidas aí, importadas lá de fora e que vão conduzir a igreja, infelizmente, por caminhos ruins. Um desses falsos ensinos aí que está na moda atualmente é o chamado teísmo aberto, né? Veio com o nome de Open Teísmo. E esse teísmo aberto é exatamente uma tentativa de negar a participação direta de Deus em alguns eventos, alguns até catastróficos, que povoaram aí a história nossa recente. Então, na tentativa de se livrar, de colocar Deus como autor de alguns fatos que nós categorizamos como fatos maus, o homem tenta achar uma outra doutrina, uma outra teologia que explique qual a participação de Deus nisso. Nós estamos vivendo hoje uma crise mundial. E daí alguém pode dizer assim, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa e resultado dos erros humanos. E aí eu digo para você, concordo com a segunda parte, que a crise que nós vivemos é resultado de erros humanos. Mas até esses erros humanos, eles vão cumprir e corroborar para que a vontade de Deus seja cumprida. Então, eu não posso de maneira nenhuma achar que esta crise não tenha como autor primário dela o Senhor que escreveu a história. Recusar isso é recusar uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, das Escrituras, que é a doutrina da soberania de Deus. Por isso nós vamos estudar aí durante este mês quatro temas dentro deste assunto, o Deus da história ou a história de Deus, alcançando uma visão correta sobre Deus. O primeiro, e eu vou explicar hoje o que é, chama-se concursos, cooperação e concorrência. O segundo é a providência divina. O terceiro, na plenitude dos tempos. E o quarto, na consumação da história, na consumação do século. Está ali, está um pouco claro, mas dá para perceber. Nós vamos estudar hoje, então, concursos. Concursos é uma palavra do latim usada para descrever concorrência e cooperação. É engraçado isso, né? Não sei se vocês já sabiam, eu me surpreendi quando eu estava estudando isso, que eu não sabia que a raiz latina, a raiz do latim para a palavra concorrência e para a palavra cooperação é a mesma. É essa palavrinha chamada concursos. E nós vamos estudar aí a cooperação e a concorrência dos atos e ações de Deus e os atos e ações dos homens. Por quê? Porque no final das contas, Deus está de forma totalmente participativa, atuante, forte, movendo todas as coisas, movendo cada circunstância, atuando em cada segundo da vida de todos os seres humanos e de toda a existência, de tudo que existe no universo, o tempo todo, junto com as ações participativas, cooperativas, enérgicas de cada ser humano e de cada criatura deste universo. Aí você pode perguntar, mas como que isso acontece? Isso acontece através de concursos, ou seja, cooperação e
tirou lá, cooperação e concorrência. Esta é a forma como Deus age na história. Nós vamos iniciar então lendo o Salmo 135, que é um texto aí para nos chamar a atenção à grandeza de Deus e ao controle absoluto que Ele tem sobre todas as coisas. O texto diz: aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se com eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Senhor, te agradecemos por esta noite e pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar esta visão correta que a tua palavra nos dá a respeito do Senhor e da forma como o Senhor tem atuado na história, que é tua, a história que é do Senhor e a história que narra os atos do Senhor da história. Ó Deus, ajuda-nos a compreender em cada detalhe da nossa vida, em cada ação nossa e das pessoas que nos cercam, a presença constante e plena do Senhor, agindo em tudo e em todos, para que a tua vontade se cumpra em nossa vida e em nossa história. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta difícil tarefa, mas tão, ó Deus, saborosa ao nosso coração e à nossa mente, ó Deus, pois com certeza trará tranquilidade para o nosso ser e para a nossa alma. Ajuda-nos nisso, nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria então de começar este estudo sobre concursos. Eu gosto muito de ferramentas, e ferramentas, especialmente ferramentas de mexer com madeira, que eu gosto de mexer com madeira. E o que acontece? Antigamente nós tínhamos várias marcas de ferramentas elétricas para mexer com madeira. Bosch, Black & Decker e algumas outras marcas. E essas marcas, elas, por causa da excelência da marca Bosch, elas foram sumindo no mercado. E recentemente eu tive comprando uma máquina de uma marca diferente, e o nome dessa marca é Skill. Depois eu vou pedir os royalties deles lá para fazer propaganda, né? E daí eu perguntei pro dono da loja, olha, qual que é a origem dessa marca? Ele falou, essa marca na realidade, ela nada mais é do que a Bosch. Só que a Bosch não tinha mais concorrência. E fica ruim para uma marca não ter concorrência. Então, o que a Bosch fez? A Bosch abriu uma linha de produtos com esse nome Skill, para que esses produtos possam fazer concorrência com a marca principal dela, que é a marca Bosch. E eu estava estudando exatamente esse tema aqui, e eu falei, se esse exemplo cabe para nós
de uma forma maravilhosa. Porque normalmente quando nós pensamos em concorrência, nós pensamos em algo que não é legal, em algo que não pode andar junto com cooperação. E o significado da palavra concursos mostra o contrário. Mostra que concorrência e cooperação são coisas que andam juntas. Por quê? O fato de você ter um concorrente, falando no mercado comercial, o fato de você ter um concorrente é algo bom. Algo terrível é quando você não tem concorrência. Por quê? Porque não há como atrair clientes por qualidade ou clientes por melhor preço. Não tem outro para se comparar ao seu produto. E fica muito complicado isso. Quando nós usamos essa palavra para tratar este assunto que nós queremos tratar aqui, quando nós falamos sobre a história e como Deus tem agido na história, a palavra cabe como uma luva. Porque apesar da nossa diferença em relação a Deus, apesar das nossas limitações, apesar das nossas imperfeições, apesar do pecado e dos atos maus que nós cometemos, ainda assim, a aparente concorrência entre a vontade da nossa carne e a vontade de Deus, ela acaba produzindo, no final das contas, aquele curso da história que Deus traçou. E nós podemos começar a observar isso, abrindo nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Hoje nós temos vários textos para ler. Eu vou pedir para vocês, é o pano de fundo para esse estudo, que vocês nos acompanhem nessas leituras. Então eu gostaria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Faz é a palavra-chave para nós nesse texto. Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É interessante observar a raiz dessa palavra faz também. E hoje para nós ela é muito importante. No grego aqui a palavra usada é a palavra energia. É a mesma palavra para o faz. É a mesma palavra que nós poderíamos traduzir por energia. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele, entre aspas, energiza todos os atos que acontecem debaixo do céu. Ou seja, tem a ação poderosa de Deus sendo através de homens, através de criaturas, através de estados da natureza, mas existe uma ação direta, uma energia divina que produz todos os atos que acontecem na terra. E todos esses atos acontecem segundo a vontade de Deus. Então, eu tenho um ponto aqui para considerar já. Que ponto é esse? A história que é de Deus e que é também sobre o Deus da história é construída por ações diretas de Deus. Deus vai usar meios? Vai usar pessoas como eu e você. Vai usar criaturas. Deus vai usar tempestades, forças da natureza. Deus vai usar absolutamente tudo. Mas tudo está sendo movido por Ele. E nós vamos ver alguns textos que apontam diretamente para essa ação, para essa energia de Deus, de um Deus que nós cremos que é pessoal, não é uma energia só, é um Deus pessoal que usa a sua força para produzir ações na história da humanidade. E esse Deus que está presente nessa história de forma completa, Ele faz tudo. E a Bíblia mostra isso claramente. E eu preciso, esse é o primeiro passo para eu entender, para eu ter uma visão correta a respeito do Deus da história. Porque eu preciso saber que soberania não é só um discurso para eu usar quando eu quiser dizer que eu creio em Deus, num Deus soberano. Mas soberania é algo para eu trazer para o meu cotidiano e me alimentar desta doutrina da palavra de Deus, porque vai trazer tranquilidade para o meu coração. Então eu quero que vocês abram lá, tem vários textos. Alguém abra para mim Atos 17, 28. Alguém abra Atos 17, 28. Uma outra pessoa abra Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16.
Provérbios 16, 33. Vamos ler estes, depois temos mais alguns textos. Atos 17, 28. Quem abriu pode ler, por gentileza. Veja, em Deus nós existimos, nós nos movemos, tudo que nós fazemos em Deus. Não existe não existe possibilidade de você dar um passo fora da sua casa para vir à igreja sem que você faça isso em Deus, porque é Deus que está capacitando você, é Deus que está te dando a oportunidade, é Deus que te concede força suficiente, é Deus que te concede o ar, é Deus que te concede a liberdade de ação para que você consiga dar passos da sua casa até a igreja. Em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós fazemos coisas, mas tudo que nós fazemos em Deus. É impossível que você diga assim, hoje eu fiz algo alienado de Deus. Você pode até ter se alienado mentalmente ou talvez espiritualmente de Deus, como os homens ímpios fazem. Mas é impossível você se alienar fisicamente, existencialmente de Deus, porque Deus é o Senhor sobre tudo. Ninguém dá um passo sequer sem que haja ação de Deus. E daí eu sei que a pulguinha começa a coçar atrás da nossa orelha, que você começa a lembrar das pessoas que andam por aí fazendo coisas absurdas. E você fala, como que pode, então, alguém que, já que todos que se movem em Deus, como que alguns se movem para praticar atos de crueldade? Nós vamos ver isso dentro desse estudo sobre concurso. Filipenses 4,19. Muito bem, veja que interessante isso. Se você não pensasse em Deus agora, e você tivesse, especialmente você, José Otávio, vai dizer, quem é que tem suprido fisicamente as suas necessidades em casa? Materialmente. Seus pais. Veja, você tem alguém cuidando das suas necessidades, dos seus detalhes. Os detalhes da sua vida. Mas ainda assim, quando o apóstolo Paulo escreveu isso daqui, inspirado por Deus, ele também tinha alguém cuidando das suas necessidades. E quando ninguém podia cuidar, o apóstolo Paulo era um fazedor de tendas, ele podia cuidar das suas necessidades. Mas Deus faz questão de dizer para o homem que ele é quem supre cada uma das nossas necessidades. Sabe o que esse texto quer dizer? Quer dizer que não é simplesmente os seus pais, Zé Otávio. Quer dizer que não é simplesmente o fruto do meu trabalho, nem o fruto do seu trabalho. O seu patrão não são os seus clientes, não são os seus negócios que suprem as suas necessidades. Mas é o Deus que controla absolutamente todos e que tem todos em suas mãos. É este Deus que supre as suas necessidades. Usando meios que são pessoas, clientes, pais, amigos. Mas Deus está suprindo. É Ele quem faz essa obra. É tudo dele. Vamos lá, Salmo 139, 16. Em teu livro foram escritos todos os meus dias. Vamos pensar, quem escreveu isso estava vivendo em que ano? Pergunta difícil, né? Bastante, alguns milhares de anos atrás. Quem escreveu isso? E você crê que isso tem a ver com você também? Eu creio que os meus dias estão escritos e determinados por Deus. Antes mesmo que nenhum deles havia ainda, Deus já tinha escrito e determinado cada um dos seus dias. Vamos lá. Qual que é a implicação prática disso? Alguém que tem aí algo para contar que hoje aconteceu, algo extraordinário no seu dia hoje. Alguém aconteceu alguma coisa diferente assim que você gostaria de contar? Algo que não é corriqueiro, algo que não é trivial. Mauro. Dia 1º de abril é arriscado. Um vírus entrou à meia-noite.
Pergunto a você, isso afetou de alguma forma o seu dia a dia, o seu cotidiano hoje? Afetou. Pois se você lê esse texto, e esse texto diz que todos os seus dias estão contados e determinados antes que nenhum deles existia. Deus que vivia lá na eternidade, antes dos homens terem inventado o computador, você crê que ele escreveu esse dia para você? Então veja, isso é soberania de Deus. Não há um detalhe na minha vida, no meu dia a dia, que fuja ao controle de Deus, porque ele escreveu absolutamente tudo. Agora, vamos pensar em quanta gente Deus teve que mover para que o vírus chegasse lá e incomodasse você, irmão. Primeiro o hacker lá, me perdoem aqui a palavra, desocupado, não tem nada o que fazer na vida, ou está tentando desviar algum dinheiro de alguma forma, ou ganhou para fazer isso, ele trabalhou vários meses para bolar esse negócio. Depois ele teve que entrar no sistema. Para o sistema estar funcionando, tinha que ter um provedor ativo e gente cuidando desse provedor. Para esse provedor estar funcionando, precisa de energia. Então precisava uma usina elétrica estar funcionando para isso. Já imaginou quantas coisas precisavam estar acontecendo ao mesmo tempo para que esse vírus pudesse ter entrado? Veja, pensar nisso e lembrar que Deus é quem escreve todos os nossos dias, você começa a perceber a grandeza desse nosso Deus. Porque cada detalhe da nossa vida que foi gerado pela ação de talvez dezenas, centenas ou talvez milhares de pessoas que fizeram coisas do outro lado do planeta e nós somos afetados aqui, todas essas pessoas tiveram os seus dias escritos e determinados por Deus. É muito mais complexo do que um relógio. É algo que foge ao nosso entendimento, mas não pode fugir à nossa fé. Ainda que eu não consiga compreender como que Deus pode tal coisa, eu preciso saber que Deus é o Senhor da história e a história é de Deus. E nenhum detalhe do que acontece na minha vida foge ao controle de Deus. Quando eu trago esse conhecimento no meu coração, eu não vou me amedrontar com crise. Eu tenho que ficar prevenido, mas não vou me amedrontar. Eu não vou me assustar, como a palavra de Deus nos ensina, especialmente Pedro diz, olha, não se assustem com o temporal, a tempestade, a circunstância difícil que aparece como que querendo provar vocês. E por que Pedro dizia isso? Porque ele tinha convicção que tudo vinha das mãos do Senhor. É a mesma forma porque Tiago diz que nós temos que ter um motivo de alegria ou passar por várias tribulações. Por quê? Porque Tiago tinha uma convicção de que nada acontecia na nossa vida a não ser que Deus tivesse escrito isso. E nós precisamos disso. Entender essa doutrina de concursos é lembrar que Deus é quem é o autor primordial de absolutamente tudo. Depois nós vamos ver o papel do homem aí dentro. Provérbios 16, 33. Veja, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor é que procede toda decisão. Já que a palavra sorte fica muito associada aí com jogos, os mais diversos, é mais fácil você dobrar o joelho e pedir para Deus, para Ele te enriquecer, do que você jogar na loteria, porque lá você está perdendo dinheiro fora. Além de jogando dinheiro fora, você está pecando. Se Deus quiser enriquecer você, é Ele que vai fazer isso. Não vai ser a sorte, porque a sorte você lança ela. Mas as decisões, elas vêm de Deus. Dificilmente Deus vai abençoar alguém que está desobedecendo a Ele. Mas é bom lembrar, através desse texto aqui, que as decisões são do Senhor. As decisões são totalmente do Senhor. Aí você fala, mas pastor, como é que eu tomo decisões na minha vida? Deus inclina o seu coração para tomar as decisões. Ou às vezes, Ele que conhece a sua constituição, a sua personalidade, o seu eu, Ele não faz nada. Como no caso, por exemplo, de Faraó. O texto diz que Deus não fez nada com Faraó. Deixou ele solto. E o que ele fez? Ele fez algo terrível. E daí a Bíblia relata, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus não precisava fazer o coração de Faraó duro, porque o coração de Faraó já era duro. Então o que nós vimos na realidade é que Deus não quebrantou o coração de Faraó. Deus não fez nada com ele. Deus deixou. Então às vezes Deus precisa interferir
por exemplo, quebrantando nosso coração. E às vezes Deus não interfere. E Ele continua sendo o autor. Por quê? Porque não interferir significa não fazer algo. Deixar a coisa andar solta. É mais ou menos o seguinte: se vocês, de repente, se tivesse um degrau aqui, eu estou falando com vocês, não estou prestando atenção no chão. De repente eu estou lá com um passo em falso para cair. E vocês estão vendo, mas vocês querem que eu caia. Então o que vocês fazem? Ficam quietinhos. Quem é o autor da minha queda? Eu e a minha concorrência, que não me avisou. Certo? Então, as decisões são tomadas por quem? Por Deus. Nós somos como este que está sempre na beira do degrau. Ou cai ou fica em pé. Tudo depende da decisão de Deus. Nós lançamos a nossa sorte, mas as decisões vêm de Deus. Jeremias, agora vamos pegar mais uma bateria de textos. Jeremias 10, 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Salmos 75, versículos 6 e 7. Salmos 75, versículos 6 e 7. Jeremias 10, 23, quem encontrou pode ler, por gentileza. Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho dirigir os seus passos. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Precisa ser mais claro do que isso? Nós vivemos debaixo dessa ação de concursos. Nós tomamos decisões, nós andamos por caminhos, mas em tudo isso, nós estamos interagindo com o Senhor da história. E a palavra final é sempre dele, porque não cabe a mim. Cabe a mim andar, cabe a mim fazer. Mas o resultado, primeiro, é garantido por Deus, porque é Ele que escreveu a história. E no final das contas, o caminho que eu vou tomar também é garantido por Ele, porque foi Ele que escreveu cada marca do meu DNA, e Ele sabe exatamente as minhas características, Ele sabe exatamente o que eu vou fazer em cada circunstância, porque Ele escreveu assim. E para que a história acontecesse do jeito que Ele escreveu, Ele me fez do jeito que Ele queria que eu fosse. Isso não é, nós vamos perceber isso um pouco adiante, por isso eu não quero que vocês faltem de jeito nenhum, senão vocês vão pegar coisa pela metade e vão sair aí dizendo que nós estamos ensinando coisa errada aqui. Então não falta. Mas esse ensino não serve de justificativo para você sair por aí e falar, bom, agora eu estou livre, leve e solto, porque não tem jeito. Tudo que eu fizer, eu vou ter feito exatamente por uma ação direta de Deus. A minha personalidade é assim, me produz, me faz cometer alguns erros, e isso é culpa de Deus, porque Deus me fez assim. Não é esse o caminho. Deus te fez com um caráter e com a personalidade exata que Ele precisava e que você precisava para que a história acontecesse como Ele escreveu. Agora, Ele mesmo também nos dá o Espírito Santo de Deus, que dentro do nosso coração transforma a nossa personalidade, transforma os nossos caminhos, transforma a nossa vida, para que a gente viva exatamente aquilo que Ele escreveu. Então não ande por aí justificando os teus pecados e colocando a culpa em Deus. O Deus da história é aquele que determina os caminhos, os dias, os detalhes da nossa vida. Mas Ele nunca é autor do pecado, porque Ele nunca cometeu um pecado e nunca cometerá. Quem comete pecado somos nós. Mas Ele é tão poderoso, que Ele consegue usar até os nossos atos pecaminosos para construir a história que Ele escreveu. É por isso que Ele é Deus e nós somos homens. Vem de Deus. Dentro dos concursos, nós vamos estudar os atos bons dos homens bons. E homens bons têm por regenerados, homens que já foram transformados pela ação do Espírito Santo. Os atos bons desses homens, como por exemplo orar, eles são produzidos por quem? Pelo novo homem plantado dentro de nós. A nossa carne deseja orar? Não deseja. Mas o novo homem que foi plantado dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus, quer que nós oremos. E quando eu oro porque eu estou cedendo, a minha carne está cedendo à vontade do Espírito. Quando eu não oro, o novo homem está cedendo à vontade da carne.
Mas quando eu oro, eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus mandou e que Ele quer que eu faça. Então nós devemos orar. Quando você ora, você está fazendo aquilo que é bom e que é produzido por Deus. Agora, o que eu mais gosto nesse ensino é que esse ensino nos humilha. Porque até os nossos atos bons, no final das contas, eles são produzidos por uma ação divina. É Deus em nós produzindo isso. Agora, quando nós falamos de atos única e exclusivamente maus, esses são produzidos pela nossa própria natureza. Deus os usa para construir a história dele? Usa. Mas esses são de pura responsabilidade nossa. E quando nós fazemos alguma coisa boa, é responsabilidade de Deus. Então nós não temos mérito nunca. E esse ensino, então, ele humilha o ser humano, para que a gente nunca saia do nosso devido lugar. Em resumo, quando eu faço algo de bom, eu faço porque Deus me inclinou pelo seu espírito para isso. Quando eu faço algo de mal, é porque Deus não fez nada comigo, me deixou andar sozinho. Eu fui lá e fiz aquilo que é mal. Responsabilidade total minha. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos um pouquinho a vida de Ciro. E eu quero ver isso com vocês um pouco mais adiante ou na próxima quarta-feira. Salmo 75, versículos 6 e 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, nem da Síria. Deus é o juiz, não abate ao opressor. Não tem nada a ver com o Oriente, nem com o Ocidente. Deus é o juiz. A um ele exalta, a outro ele abate. E isso não tem nada a ver com a nossa vontade, com o nosso querer ou com os nossos critérios. Tem a ver com os critérios e com a vontade de Deus. A nossa participação nisso, qual é? É a concorrência e a cooperação. Nós vamos entrar lá. Se ele nos julgar e nos abater, com certeza nós temos culpa. E a nossa participação foi o quê? Foi cometer aquilo que era errado para ser julgado. Se somos exaltados, é porque Deus nos inclinou a fazer o bem para que Ele nos exaltasse por causa do nosso querer fazer bem que nasceu dele. Agora, quem é o juiz e quem determina todas as coisas? É o Senhor. É isso que esse texto aponta. Então, concursos, esses são alguns dos textos que nós podemos citar na Bíblia para mostrar que existem ações humanas, mas essas ações nunca fogem ao controle de Deus e às ações de Deus. Deus comanda absolutamente tudo. E há uma cooperação e uma concorrência entre o que nós fazemos e o que Deus faz. Entre o que nós queremos e o que Deus quer. Entre aquilo que nós almejamos e aquilo que Deus planejou. Jó, no final da sua vida, diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Ele é soberano, não nós. E na nossa caminhada, nós servimos muito bem a Deus para muitos propósitos. Entre eles, o de dar testemunho a respeito dessa grandeza e desse controle de Deus na história. Jó foi um exemplo disso. Ontem, lá no culto de terça-feira, nós meditávamos a respeito da vida de Jó. E a vida de Jó mostra, entre tantas outras coisas, que basta que Deus queira construir uma história exemplar, que Ele acha matéria-prima em qualquer um de nós. Ele achou em Jó matéria-prima para mostrar a sua grandeza, a sua soberania, para tirar coisas e devolver coisas, para mostrar para o homem qual que é o seu verdadeiro status de fraco, de suscetível, para testar fé, testar fidelidade. Nós somos a matéria-prima e Deus é aquele que a Bíblia também chama de oleiro. Nós somos os vasos que Ele produz. A princípio, o primeiro sentimento dessa doutrina, você fica pequenininho. Pois é, mas para ter uma visão correta do Deus da história, eu preciso, em primeiro lugar, diminuir o meu eu e quem eu sou. Porque eu só vou conseguir ter uma visão correta de Deus na história quando eu me sentir achatado debaixo da grandeza de Deus. Para aí compreender que Deus pode muito mais do que eu imagino, faz muito mais do que eu imagino, atua, está muito mais presente na minha vida e nas questões do universo do que nós imaginamos. A partir daí, então, dessa introdução, nós começamos a ver, então, as ações de Deus na vida dos homens. E aí nós vamos compreender, então,
qual que é esse envolvimento, qual que é a proporção desse envolvimento de Deus conosco na história. E as primeiras duas ações que eu gostaria de abordar com vocês em primeiro lugar, eu acho que só vai dar isso hoje, concursos de Deus, ou seja, cooperação de Deus e dos homens nas coisas boas. Cooperação. Como que acontece isso? Primeiro, nos atos bons dos homens bons. Concursos de Deus nos atos bons dos homens bons. Filipenses 2,13. Alguém pode ler, por gentileza? Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós pensamos em bons aqui, nós estamos falando de pessoas regeneradas. E os regenerados, ou seja, aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus e que passaram por uma conversão e agora estão num processo de santificação, essas pessoas, ao longo de suas vidas, depois da regeneração, consideradas boas, elas vão praticar atos bons. E esses atos bons são consequência do quê? Da vontade de Deus impressa em nosso coração pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Então os atos bons dos homens bons são produzidos por quem? Por aquele que efetua em nós tanto o querer como realizar. É o exemplo que a Laura citou. Quando eu quero orar, eu estou orando por quê? Porque Deus que habita em mim, pelo Espírito Santo dele, do qual eu sou templo, planta essa vontade no meu coração. E ele vai colocando até um ponto que chega a se tornar irresistível. E eu tenho que orar. Ainda que a minha carne não queira, ainda que o meu corpo não queira, ainda que o sono me pegue, ainda que uma série de coisas aconteça, mas eu tenho que orar. Por quê? Porque esses atos estão sendo gerados em nós por aquele que efetua tanto querer como realizar. Isso é ótimo nós ouvirmos, para que ninguém tenha aqui aquela sensação de exacerbada de santidade. Porque, infelizmente, tem gente que acha que faz coisas boas porque se tornou bom demais. Isso é terrível. Isso produz, no final das contas, orgulho espiritual. Orgulho espiritual de achar que você é sempre o melhor, que a sua opinião é sempre a melhor de todas, que você é quem dá a palavra final de tudo, afinal de contas você é o santo. Mas tudo que você faz, se você considera bom, você faz porque aquele que efetua tanto querer quanto realizar, ele está usando você para fazer a vontade dele. É por isso, eu creio, que Jesus ensinou que o maior no reino de Deus não é aquele que fica sentado para ser servido, mas é aquele que serve. Porque ele está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Eu gostaria ainda que vocês abrissem em João, capítulo 8, versículo 32 e 34. Uma outra pessoa em Gálatas 5,13. Gálatas 5,13 e um outro em 1 Pedro 2,16. Vamos ler esses textos? 1 Pedro 2,16. João 8, 32 a 34. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-vos, somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos da como que sereis vivos. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Veja, Jesus falou de escravidão, de libertação para eles, falou assim, nós não somos escravos de ninguém. Nós somos uma nação livre, e não era bem verdade, porque eles estavam debaixo do Império Romano. Gozavam de certa liberdade, mas no final das contas o império sobre eles era o Império Romano. Agora, eles de fato, por outro lado, tinham razão, porque eles não estavam ali aprisionados por ninguém. Ninguém ali estava em cadeias, ninguém ali estava carregando correntes. Então, nós não estamos livres. Aí Jesus diz, não, vocês são escravos sim. Porque todos os homens pecaram, porque todos os homens vivem não só no pecado, mas escravizados ao pecado. E eu sou a verdade.
E esta verdade que eu trago a vocês vai libertar vocês. Ou seja, como é que o homem vai deixar de viver escravizado ao pecado e passar a praticar atos bons, atos de obediência, atos que exaltam a Deus, atos que trazem coisas boas para a sua vida? Ele precisa ser liberto do pecado. E quem produz essa libertação é Cristo Jesus. E esta obra de Cristo Jesus é aplicada em nosso coração pela ação do Espírito Santo de Deus. Agora, no final das contas, o que nós descobrimos é o quê? Que homens bons fazem coisas boas quando o Espírito Santo de Deus está atuando em suas vidas. Gálatas 5,13 fala do mesmo assunto. Gálatas 5,13, quem abriu pode ler. Veja, vocês foram chamados o quê? Da escravidão a um estado de liberdade. Não foram eles que saíram do estado de escravidão por suas próprias pernas ou por sua própria força, mas eles foram tirados da escravidão do pecado. Significa o quê? Que hoje os atos bons que eles produzem, a liberdade que eles têm, eles receberam de Deus. Foi Deus que produziu isso. E eles agora devem tomar cuidado para não se submeter àquele jugo anterior. Isso seria praticar algo mal, e isso seria algo produzido pela carne deles. Agora, viver nesta liberdade que Deus conquistou para eles em Cristo Jesus, era viver continuando praticando a verdade e andando nos ensinos que o Senhor tinha dado ao seu povo para que eles pudessem andar neles e não voltassem a ser presos. 1 Pedro 2, versículo 16. Sois livres, não usem a liberdade como pretexto para praticar pecado. Porque a liberdade que vocês têm, essa foi conquistada por quem? Foi conquistada pelo Senhor para vocês. Filipenses 2,12, que é o versículo anterior àquele que nós lemos. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí nós precisamos lembrar de algumas coisas. Peraí, o que significa desenvolver a vossa salvação? Não foi Cristo que nos salvou? Não foi Ele que deu a vida dele na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos? Então a salvação foi realizada por Cristo. Foi de fato. Foi realizada. Objetivamente, ela foi feita por um único ato exclusivo de Cristo Jesus, suficiente para salvar a todos os homens. Mas como é que essa salvação, ela vai ser manifestada na minha vida e eu vou dar frutos de alguém que é salvo? E demonstração prática do que é essa salvação? Através de um processo de santificação, onde eu vou desenvolvendo aquilo que eu ganhei. Eu ganhei a salvação. Mas a salvação não é algo que, como um troféu que você coloca do seu lado e anda com ele para o resto da vida, e as pessoas olhando para esse troféu vão saber que você é salvo. Não, salvação é algo que Deus te dá e que você vai experimentar de forma plena no dia em que Ele nos chamar para a sua glória. Agora, enquanto nós vivemos aqui, como nós demonstramos que somos salvos? Através de mudança de vida. E isso é o que o apóstolo Paulo estava querendo, chamou aqui de desenvolver a vossa salvação. É, em outras palavras, o quê? Praticar atos de bondade, atos produzidos pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Dar vazão àquilo que o Espírito Santo tem plantado dentro do nosso coração. E como eu vou encerrar aqui, eu quero tecer alguns comentários sobre isso. Lembra que tinha uma ilustração antiga já, de um sujeito que ficava lá numa rede deitado, e tinha um dizer lá embaixo, lá, de repente, de vez em quando me dá uma vontade de trabalhar e de fazer alguma coisa, e quando essa vontade vem, eu fico quietinho, me deito até a vontade passar. Eu não lembro, um negócio que rimava, mas eu não lembro como que é. Mas eu sei que no resumo, no frigir dos ovos era isso. Ele ficava deitado lá quietinho até a vontade passar.
Não sei se vocês já perceberam isso, mas Deus, o Espírito Santo em nós, diariamente vai plantando vontades boas no nosso coração. Vai plantando a vontade de Deus no nosso coração. E na maioria das vezes, sabe o que nós fazemos? Igual o sujeito lá da ilustração. A gente fica quietinho até a vontade passar. De repente dá uma vontade de você fazer uma visita por irmão lá. Aí você vai tomar um banho, senta na frente da televisão e vê se você faz alguma coisa até a vontade de passar. Outra hora, você acorda de madrugada sem motivo algum e passa pela sua cabeça e você acha que é apenas um pensamento, enquanto que não é um pensamento. É o Espírito Santo falando isso para você. Vai orar, perdeu o sono na madrugada, hora. Aí você, não vou orar, vou ligar a televisão aqui que eu vou ter sono de novo. E eu sei que cada um de vocês já experimentou o que eu estou falando aqui. Que eu sou homem como vocês, ser humano como vocês, e já senti isso. E se nós não tomarmos cuidado, dia após dia o Espírito Santo vai plantando vontade boa, vontade de Deus dentro do nosso coração, e nós vamos só nos esquivando, fugindo para lá. A gente resolve, vamos jogar bola, com vontade de orar, mas orar vai doer o joelho, se é para machucar o joelho, vamos machucar na pala. E é mais ou menos assim que as coisas acontecem na nossa vida. Mas deixa eu dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, não adianta nada você fazer isso. Se você estava fazendo porque você não queria visitar ou orar por fulano de tal, meu caro, Deus vai levantar mais 10 se você não orar, para orar por ele. Se você não queria porque você está com preguiça mesmo, se prepara. Porque hoje você não quis, amanhã você não vai querer, mas vai chegar um dia que Deus não vai te dar outra opção, a não ser fazer o que Ele quer. Porque a vontade é dele. A história é dele. Ele tem o começo, o meio e o fim da história. Você pode se esquivar quanto você quiser. Uma hora não vai dar mais para você se esquivar. E aí nessas horas a gente fala que está em crise. Mas não é. Nós estamos em concursos com Deus. Concorrência e cooperação. Todo o tempo. Para que a vontade do Senhor da história se cumpra, para que a história de Deus aconteça. Então essa é a primeira parte. Nós vimos atos bons dos homens bons. Tudo que os homens bons fazem, eles fazem porque o Espírito Santo de Deus os conduz a fazer. Porque eles estão atendendo a orientação de Deus, via a sua palavra, via uma pregação, via um estudo, via um conselho, via uma palavra direta do Espírito Santo dentro do seu coração. Mas todas as vezes que homens regenerados, crentes em Cristo Jesus, praticam atos bons, estão fazendo aquilo que Deus os está inclinando a fazer. Semana que vem, nós vamos ver os atos maus dos homens maus. Crente também peca e faz coisa errada. E nós vamos ver isso semana que vem. Nós vamos ver os atos bons dos homens maus. Olha, tem gente que não é crente que faz coisas boas. E nós vamos descobrir algo interessante sobre as coisas boas que eles fazem. E semana que vem também, eu quero ver essas três partes, nós vamos ver também os atos maus dos homens maus. Qual que é o envolvimento de Deus com os atos maus dos homens ímpios lá de fora? Deus está presente nessas ações? Opa, nós já lemos que Deus faz tudo em todos. Nele andamos, nele nos movemos. Mas qual que é então a participação de Deus nisso? Se você quiser saber sobre isso, venha semana que vem e que nós vamos estudar esse assunto. Ou acesse o nosso site e clique na outra mensagem e ouça aquilo que a palavra de Deus tem para o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta noite, quando nós começamos a estudar e a navegar nestas águas profundas, ó Deus, mas extremamente confortadoras para o nosso coração. Porque, ó Deus, nos assusta muitas vezes o pensamento de que estamos sozinhos, de que estamos, ó Deus, sem ninguém a nos controlar e a cuidar da nossa vida. Mas a Tua palavra nos conforta, ó Deus, quando ela nos mostra que ainda, ó Deus, que a nossa sociedade esteja em decadência, ainda assim, nenhum ato que aconteça nos nossos dias está livre da ação direta do Senhor e do Teu controle absoluto sobre tudo. Por isso, rogamos a Ti nesta noite que o Senhor nos ajude a compreender corretamente como que o Senhor trabalha. Nos ajude a ver o Senhor em cada detalhe da nossa vida.
Nos ajude a declarar como Jó declarou: antes nós te conhecíamos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Em cada ação, em cada circunstância, em cada momento. Precisamos desse conhecimento. Precisamos, ó Deus, deste bálsamo para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma visão correta do Senhor e a entendermos que o Senhor está em tudo, em absolutamente tudo, controlando, cuidando e determinando a nossa história, de forma que nenhum dos nossos dias escapa à escritura que o Senhor fez antes mesmo que nós tivéssemos nascido, antes que houvesse mundo. O Senhor já tinha escrito os nossos dias e determinado todos eles. Ajuda-nos a descansar nesta verdade tão singular da Tua palavra. E assim, ó Deus, não nos atemorizarmos, nem nos assustarmos, nem deixar que o terror tome conta do nosso coração. Antes que haja no nosso coração tranquilidade e fé, de sabermos, ó Deus, que o Senhor é quem está no controle de tudo. Oramos a Ti nesta noite também, suplicando a Ti que o Senhor atente, ó Deus, para aqueles em nosso meio que estão enfermos. Nós sabemos, ó Deus, que tudo tem propósito, e o Senhor sabe qual o propósito, e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor revele este propósito a cada pessoa que está passando por enfermidade, e que assim, ó Deus, o Senhor possa curá-las, que o Senhor possa libertá-las dos seus sofrimentos, ó Deus, por conta de saúde. Pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que têm passado por lutas e tribulações. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa cumprir o seu propósito santo, ó Deus, nessas lutas e tribulações, para que os nossos irmãos queridos em Cristo possam gozar de paz e tranquilidade. E pedimos ainda ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a dar um bom testemunho do Senhor em todo o tempo, declarando sempre a nossa fé e a nossa convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Leva-nos em paz para os nossos lares agora e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.